Olá, vamos ver mais um caso de divisão. Eu tenho 0,09 dividido por 0,3. Vamos armar este cálculo para ver o procedimento que nós vamos utilizar. Então, eu tenho 0,09 dividido por 0,3. Neste caso, nós temos que pensar o seguinte: 0,9 ele tem duas casas decimais, ou seja, duas casas depois da vírgula. O 0,3 tem apenas uma casa depois da vírgula. Neste tipo de cálculo, você tem que fazer, em primeiro lugar, igualar as casas decimais, fazer com que os dois fiquem com o mesmo número de casas depois da vírgula. Neste caso, eu tenho duas e uma, então eu vou acrescentar um zero aqui, que desta forma os dois números vão ficar com duas casas decimais, sempre considerando o maior valor, tudo bem? Ou seja, duas casas é a quantidade maior, então você considera que os dois têm que ficar com essas duas casas depois da vírgula. Agora que você igualou essas casas decimais, você pode desconsiderar esses zeros que aparecem à esquerda do número e a vírgula também você pode desconsiderar. Qual é o cálculo que ficou aqui para que a gente consiga resolver? 9 dividido por 30. Só que nesse caso, nós temos que pensar o seguinte: 9 é menor que 30. Eu não consigo dividir 9 por 30. Então, qual é o processo que nós vamos utilizar? Eu vou acrescentar um zero nesse 9, só que em contrapartida, lembre-se que você tem que acrescentar um zero no seu quociente. Mas eu não tenho um número aqui, então você vai acrescentar 0, para que a sua vírgula não fique solta. Tudo bem? Se tivesse algum número, você já colocaria essa vírgula depois deste número, mas como não tem, você acrescenta o zero. Agora sim, você tem 90 dividido por 30. Quanto que dá 90 dividido por 30? Ó, gente, quando você tem um número um pouco mais alto, que você não sabe a tabuada daquele número de cabeça, você tenta imaginar esse primeiro número. 9. Qual é o número que multiplicado por 3 dá o mais próximo do 9, né? Aqui você vai meio que por aproximação. Nesse caso vai dar exato, mas nem sempre dá tão exato assim. Neste caso, nós vamos ter 3, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Fazendo a subtração, 90 menos 90, 0. Então, o cálculo que nós tínhamos, 0,09 dividido por 0,3, qual é o resultado que nós vamos ter? Qual é o nosso quociente? 0,3 com o resto 0. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham aproveitado e não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até mais!